E aí, meus feras, como que vocês estão? Eu de verdade, galera, espero que esteja tudo indo muito bem por aí com vocês. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Leonardo Teruel, eu sou programador e analista de sistemas e, como sempre, estou falando com vocês diretamente aqui do México, que é onde atualmente eu moro e trabalho. Afinal, o que é a tal da entrevista técnica? E o que é? Como ela funciona? Existe mais de uma entrevista técnica no mesmo processo seletivo para a mesma vaga? Essas são algumas perguntas que eu vejo a galera, principalmente iniciante, se fazer. Então, hoje eu estou aqui basicamente para te dizer e te desmistificar o como são essas entrevistas técnicas e as 3 maneiras que eu vejo ela acontecer no Brasil e também para fora do país. Aqui vale o detalhe de lembrar que cada entrevista técnica de cada empresa obviamente vai variar, mas tem alguns padrões e é desses padrões que eu quero falar para vocês aqui hoje. Afinal, aquilo que é individual de cada empresa não tem como a gente saber. Apesar de os padrões serem parecidos para dentro do Brasil e para fora do Brasil, o foco normalmente é diferente. Então, no Brasil, as empresas costumam focar, principalmente empresas brasileiras, em algumas coisas, e empresas estrangeiras ou para trabalhar fora do Brasil, elas focam em outras coisas. Cada empresa tem um processo seletivo no seu modelo, então ela pode fazer um processo seletivo específico para uma determinada vaga, ou seja, se você for concorrer para ser um desenvolvedor júnior em determinada linguagem, ela pode focar nisso e ela pode focar naquela linguagem. Outras podem fazer um processo um pouco mais geral, somente para desenvolvedor júnior, independente da linguagem. E aí, claro, tanto específico para uma linguagem quanto não específico para uma linguagem também vai ter os seus níveis, pleno e sênior. Sobre as definições de júnior, pleno e sênior, eu vou estar comentando em outro vídeo. Em um outro estilo também que a empresa pode fazer de entrevista é ela não focar nem numa linguagem e nem focar num determinado nível. Ou seja, júnior, pleno e sênior, não interessa. Ela faz uma avaliação para saber em que nível você se encontra. Então ela vai focar nisso para daí, dentro desse nível que ela te classificar, ela vai ver se ela tem uma vaga para aquele nível, e se ela tiver uma vaga naquele nível, ela vai ver outras pessoas também que fizeram o mesmo processo que você e estão no mesmo nível e ver quem foi melhor, na visão dela, obviamente. Então vamos lá. As 3 maneiras diferentes que eu vejo acontecer de entrevistas técnicas, independente do estilo que a empresa esteja fazendo, seja ela para uma determinada linguagem e nível, ou seja ela sem uma determinada linguagem apenas para um nível, ou ainda sem linguagem e sem nível nenhum, seja para definir o nível, essas 3 maneiras são as mesmas. É óbvio que não tem como você saber a maneira que você vai ser avaliado, que essa empresa vai se utilizar, ou até se ela vai se utilizar mais de uma maneira diferente. O que acontece em grandes empresas, elas podem fazer um processo técnico mais difícil, vai conter mais de uma maneira diferente de entrevista técnica, ou seja, você vai fazer mais de uma entrevista técnica. Isso acontece, varia, tem empresas que fazem uma só. Então vamos para o que importa. Primeira maneira, a empresa faz uma entrevista com você fazendo perguntas técnicas, ou seja, você não precisa escrever nada, você não está fazendo uma prova, você não precisa resolver um problema, nem programar nada na frente da pessoa ou dentro de um computador. É simplesmente responder perguntas. E aí, se a empresa está fazendo um processo seletivo onde ela está focada em alguma linguagem, por exemplo, Java,
ela pode te fazer perguntas sobre o Java, desde as mais básicas até as mais complexas. Essa diferença de básicas e complexas vai depender se ela está focando em algum nível ou se ela não está focando em nível nenhum. Normalmente se começa das mais básicas e ela vai subindo um pouquinho a dificuldade. Alguns exemplos de perguntas seriam o que é a JVM? Isso está relacionado a Java. O que é de fato o Java e como ele funciona? Essas são perguntas mais gerais sobre a linguagem e depois ela vai acabar entrando em coisas mais específicas. Por exemplo, eu te peço para utilizar um vetor em Java e aí eu te falo o que é mais rápido, eu excluir o primeiro elemento do vetor ou eu excluir o último elemento do vetor. O que vai ser mais rápido de processamento e vai terminar mais rápido? Então esse tipo de pergunta são perguntas técnicas que você vai ter que saber responder. Mas lembrando aqui, galera, que ninguém nunca sabe de tudo. Então está tudo bem se uma pergunta ou outra você não saber ou você nunca ter trabalhado com aquilo especificamente, então você falar, beleza, eu não sei. É óbvio que tem algumas perguntas que são mais básicas, são perguntas de conceitos, então essas são mínimas, né, para que você saiba, mas tem algumas perguntas que só pessoas com mais experiência, então vai depender também do seu nível e do nível que a empresa está procurando. Eu já vi pessoas acharem que foi mal e serem contratadas, eu já vi pessoas acharem que foram muito bem nesse tipo de entrevistas e elas não serem contratadas. Então depende realmente do que a empresa está procurando e do que o recrutador, né, o gerente técnico, o líder técnico, o arquiteto de software, alguma dessas pessoas que vão estar te entrevistando, pode sim ser mais de uma pessoa na mesma entrevista, tá bom? Fazendo perguntas diferentes e depois eles conversarem para ver o que o projeto precisa, o que especificamente precisa. Talvez você não saiba de alguma coisa, mas aquilo não é tão importante, é fácil te ensinar. Então, todas essas coisas precisam ser consideradas, tá bom? Essa é a primeira maneira. A segunda maneira de entrevista técnica, também independente do estilo que a empresa esteja fazendo, se seja para uma linguagem, seja para um determinado nível ou se seja para geral, para eles definirem o teu nível e depois ver se você se encaixa, é dando um problema para que você resolva. Ou seja, eles vão te dar uma situação e pedir para você entender aquela situação e desenvolver um programa utilizando a linguagem. Nessa segunda maneira, isso pode ser feito dentro da empresa, como também pode ser feito online. Antes dos tempos que estamos vivendo, era muito comum ter os dois e já era muito comum isso acontecer de forma online. Hoje é mais comum ainda acontecer de forma online. Então pode ser que o recrutador fale, olha, você vai para a empresa no dia tal, você vai ficar lá mais ou menos de 3 a 4 horas e você vai ter esse tempo para fazer essa entrevista técnica, né? Vão te dar esse problema e aí você vai ter que ir lá e programar. Pode ser que a empresa não te fale nada de como vai ser. Algumas empresas, elas te dão até um repertório, ó, você tem que já saber isso, então você pode dar uma revisada. Não é para deixar para você estudar aquele tópico ali, porque obviamente não vai dar tempo, tá bom? Você não vai ter tempo hábil para aprender uma coisa nova. Eu não vou falar que é impossível, mas não é provável. Então é coisas que você já tem que saber, mas que você pode ter esquecido e você com uma simples revisão de alguns resumos ou coisa assim, você já lembre e já esteja afiado. Então algumas empresas fazem isso, elas proporcionam alguns dias ali o material para você saber os tópicos que vão ser cobertos para que você chegue lá um pouquinho melhor. Porque o que importa é realmente se você vai conseguir usar esse conhecimento ou não para desenvolver um sisteminha, um programa rápido que supra a necessidade, supra aquele problema, que resolva ele, que dê o resultado correto e esperado. E ela pode fazer isso também, como eu disse, de forma online. Então ela
pode te dar ou não esse tempo, com esse resumo e tal, com esses tópicos. E aí ela vai te enviar um e-mail ou te mandar entrar em algum sistema, e aí você pode ter algumas horas para fazer isso, né? Então, algumas empresas usam sistemas que elas te dão 1 ou 2 horas para resolver um problema, ela pode definir esse tempo, e aí você entra no sistema, você não pode deslogar mais, porque se você deslogar já era, acabou o teu teste, então você tem que ter esse tempo disponível, e você vai poder fazer ali e enviar até o último minuto. Se você conseguir terminar antes e enviar antes, melhor. Vai ter os teus testes e tudo mais numa plataforma normalmente online. Um outro jeito é ela te mandar por e-mail, somente escrito, e aí você, no teu programa de desenvolvimento, né, na sua IDE, você vai programar, e depois que tiver tudo pronto, você pega esse código, ou pode ser em zip, vai depender de que linguagem você está fazendo, de como eles pedirem para você entregar isso, e aí você retorna depois que tiver pronto isso por e-mail. Eu já fiz de todas essas maneiras que eu estou falando para vocês, tá bom? E aí esse pode ser um teste até mais longo, pode ser de algumas horas, pode ser até de alguns dias, até uma semana. Eu já vi casos que deram 48 horas, eu já vi casos que deram uma semana e deram uma data limite. Então, você tem uma semana aí, daqui 7 dias, no dia tal, do mês tal, você me envia. E aí eles vão, claro, avaliar aquilo que você está mandando, aquilo que você fez, as pessoas técnicas do time, né? Até um desenvolvedor sênior, um líder técnico, um arquiteto de software, ou o próprio gerente, se ele saber bastante de programação ali. Está sendo feita essa avaliação e eles vão te dar um retorno depois. Pode ser que você não passe, pode ser que se você passe, eles se interessem, eles te chamem para conversar um pouco mais, para entender a forma de pensar sua, se não estava tão claro ali naquele código, né? E aí vai te perguntar, mas por que você fez assim e não assim? Ou o que você pensou quando você fez dessa maneira? Você não acha que isso aqui, se você mudasse, teria uma melhor solução? Hoje, depois de um tempo, você mudaria alguma coisa? Então, eles podem te fazer esse tipo de pergunta, se eles estiverem interessados, eles vão querer entender o seu nível de conhecimento, o porquê que você fez daquela forma e o quão você consegue digerir um código e melhorar ele, talvez melhorar a solução depois de algum tempo passado, quando você mesmo está revisando ele um pouco sobre menos pressão. E a terceira e última maneira que eu vejo acontecer é uma entrevista técnica, que é conhecido na gringa, né, fora do Brasil e também dentro do Brasil como whiteboard. Essa, na minha opinião, é a mais difícil de todas. Empresas gigantescas e muito conhecidas são as que mais usam esse tipo de técnica, mas ela também pode, esse tipo de maneira, mas ela também pode acontecer dentro de médias ou pequenas empresas, tanto nacionais quanto internacionais, ok? Nesse tipo de entrevista, você vai ter que desenvolver um código na frente de uma pessoa, ou até mais de uma. Vai ser ela um desenvolvedor, né, um programador já sênior, ou vai ser um líder técnico, ou um arquiteto de software, alguém que saiba muito sobre aquilo dentro do time, para aquilo que aquele projeto precisa, para aquilo que aquela empresa precisa. Então ele vai te dar um problema, ou pode até ser mais de um, que é possível e é passível e deve ser resolvido em menos tempo. Então é estimado mais ou menos um tempo ali, que pode ser de 40 minutos, pode ser de meia hora, pode ser até de 1 hora. E aí ele vai te dar o problema e você vai ter que desenvolver uma solução. Pode ser que seja numa linguagem específica, se for para esse tipo de vaga, ou pode ser que seja mais geral. Você pode utilizar a linguagem que você souber, que você se sentir mais confortável. E nesses casos eu indico para vocês, nunca inventem moda, tá bom? Vão com a linguagem que vocês sabem, tá bom? E aí ele vai ficar te olhando e vai falar, tá bom, agora é com você. Aí você vai ter que primeiro tirar um tempo, eu aconselho, tá bom, para pensar, já não sai digitando código. E aí tem um detalhe aqui, se for presencial, você vai estar na frente de um quadro branco, por isso chama whiteboard, é um quadro branco em inglês, né? Uma lousa.
que não necessariamente vai ser branca, mas enfim. E aí ele vai estar te observando e você vai ter que fazer isso na lousa, ou seja, sem computador, sem poder compilar código, sem nada disso. É você, a sua cabeça e o teu código. Nesse tipo de entrevista, muitas vezes o entrevistador ele não está preocupado com a sintaxe em si, tá bom? Porque nem sempre você vai lembrar de tudo. Tá tudo bem se você esquecer uma sintaxe ou outra, tipo, esquecer uma letra num comando ou um ponto e vírgula. Por quê? Porque o avaliador, o recrutador, ele quer saber como você pensa. É nisso que ele está interessado. É o como você vai chegar na solução do problema e se ela é a melhor solução possível. Ele não está muito preocupado com o teu código em si. É lógico que ele quer saber se você sabe a linguagem, mas essa não é o principal foco, entendeu? Por quê? Porque no dia a dia de trabalho você tem a internet disponível, você pode fazer consultas, não tem nada de errado com isso. Isso na verdade é normal, todo mundo, por mais sênior que seja, usa isso, tá bom? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Você não precisa ser o deus da linguagem, não pode errar nenhum ponto. Tá tudo bem ter uma coisa ou outra faltando, desde que você mostre que você sabe a linguagem e que você consegue resolver o problema, que a sua linha de raciocínio lógico e pensamento faz sentido. E para isso você vai precisar entender de conceitos de computação. E enquanto você está resolvendo o problema, é interessante que você tire dúvidas, tá? Antes de começar com a resolução em si. Você pode fazer perguntas, às vezes eles vão deixar alguma coisa intrínseca para ver se você saca, se você entende e você faz a pergunta correta para que você continue resolvendo. Então é importante que você faça perguntas, tá bom? Não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário, é exatamente isso que ele quer que você faça, que o avaliador quer que você faça, que você pergunte, que você entenda um problema, porque esse é o dia a dia, tá bom? E aí com isso você vai desenvolvendo o teu código ali na lousa e você vai comunicando o teu pensamento. Agora eu vou fazer isso, agora eu estou fazendo isso por causa disso, disso e disso, detalhe por detalhe. Pense em voz alta, fale tudo que você está pensando, porque o avaliador ali no momento ele quer exatamente saber o que você está fazendo, o que você está pensando, entendeu? Coisa que simplesmente olhando você mudo lá, só escrevendo, ele não vai conseguir entender tudo, tá? Então ele quer saber o que você está pensando em cada momento de cada coisa que você está colocando na lousa. Isso é muito importante. Essa entrevista também pode ser de forma online hoje em dia, tá? Em ferramentas de videoconferência, onde está tendo um compartilhamento de tela, onde você está digitando e ele vai funcionar da mesma forma. Ele vai estar olhando e você tem que ir se comunicando a todo momento. Lembrando que se for online, por ser uma entrevista de whiteboard, você também não vai poder usar nenhuma plataforma de desenvolvimento que vai te mostrar erros no código, erros na linha e tudo mais, ou que você possa compilar para testar, entendeu? O teste você também vai ter que fazer rodando na sua cabeça e simulando esse teste e falando para ele depois que está pronto todo o teste que você está fazendo. E a maior importância de você estar falando também é que se ele vê que você está indo por um caminho errado, o avaliador pode te dar dicas. Isso acontece muito, ele te fala, tá, mas não era bem isso, calma, pensa da seguinte maneira, o que você acha? Ele vai te jogar isso e aí talvez você mude a tua linha de raciocínio e continue a partir dali. Isso acontece, é normal também, as empresas gostam disso, que você consiga enxergar de maneiras diferentes, tá bom? Então, essas são as 3 maneiras que eu vejo acontecer entrevistas técnicas. Algumas delas envolvem mais coisas como design de sistema, então você pode ter uma entrevista técnica sobre design de sistema, mas aí ela vai ser no estilo normalmente da primeira maneira, tá bom? Ou da segunda maneira, onde você tenha que fazer algum desenho, alguma arquitetura mostrando o design, mas ainda assim, se você tiver mais de uma entrevista, se tiver uma entrevista específica de design de sistema ou design patterns, você vai fazer essa entrevista ou da primeira maneira ou da terceira maneira.
Só que aí, obviamente, se for na terceira, não vai ser digitando, não será escrevendo códigos, mas será fazendo algum tipo de diagrama, algum desenho para mostrar como você está pensando na arquitetura. E se for na primeira maneira, é só falada. Eu espero que esse vídeo tenha clareado para vocês como funcionam as entrevistas técnicas. Obviamente eu não consigo, nesse vídeo que já está bem grande, dar exemplos específicos de cada uma e tal, mas a intenção aqui era dar um panorama geral para que vocês entendam, não se assustem e já irem mais preparados para isso, tá bom? Então, é claro, você tem que estudar muito e estar preparado, independente do seu nível, mesmo que você for um iniciante. Você está estudando, então você tem que estudar, você tem que criar projetos em casa, porque é isso que vai fazer com que você tenha sucesso e consiga passar no processo seletivo. Se você tem alguma dúvida, não hesite em deixar aqui nos comentários, eu respondo a todo mundo o máximo possível, o máximo que eu posso. Você pode olhar em vídeos anteriores meus, que eu sempre respondo a galera. Você também pode me seguir lá no Instagram, o link está aqui na descrição. Lá eu estou sempre abrindo caixas de perguntas. Você também pode me mandar uma mensagem lá se você quer falar diretamente comigo. Então é muito legal o Instagram, porque você pode fazer isso de maneira privada também, se você quiser. Então não deixe de me seguir lá. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para que eu possa dar mais dicas, ajudar mais vocês, incentivar mais vocês e continuar esse trabalho que eu estou fazendo aqui no YouTube e nas mídias sociais em geral. Obrigado mesmo, galera. Vocês são feras. Vamos para cima, não desista, continue e eu espero que vocês tenham muito, muito sucesso. Obrigado e até a próxima.